Muy buenos días a todos los Muito bom presentes dia, allá en Ciudad todos os México, presentes con lá el na misionero cidade de Miguel Ciudad Bermúdez México, Marín junto com o y el missionário Miguel reverendo Bermúdez Andrés Cruz Marim e o Gallegos reverendo Andrés Cruz y todos los Gallegos ministros, e todos os colaboradores y outros colaboradoras que ministros, se encuentran colaboradores e colaboradoras que hoy, estão jueves 27 de hoje, abril de este año quinta-feira, 2023. 27 de abril deste ano de Es 2023. para mí un privilegio y una bendición poder É enviar para estas mim um palabras de privilégio e uma saludo bênção en poder esta enviar reunión estas palavras de saudação nesta que reunião están teniendo que en el día de estão hoy y tendo también en los diferentes no dia de países hoje também en nos donde diversos también países están onde reunidos. também estão Conscientes que reunidos, estamos viviendo conscientes de en que estamos la vivendo dispensación del reino na dispensação do reino, que dispensação que já está entrelazándose también con também el está se glorioso reino entrelaçando milenial. com o Porque la glorioso dispensación reino milenar, del reino porque a dispensação do reino desde cobre el ou entrelace abarca con desde la o dispensación entrelaçamento de la gracia. com a dispensação da Llega un graça. momento en donde se cierra la dispensación de la Chega o gracia momento onde fecha-se a dispensação da sigue graça e la dispensación continua a del reino dispensação do ya reino sola, já corriendo sozinha, sin ese entrelace, correndo aún ou estando andando nosotros en sem estos cuerpos, esse que es el entrelaçamento, tiempo en mesmo donde estamos nós viviendo estando ahora, neste corpus que é o luego tempo em que estamos vivendo agora. entra de E lleno depois já entra essa de etapa cheio del nessa etapa reino milenial, do reino Pero que antes milenar ou também, milenial, mas antes disso dentro de la também, dispensación del reino, está dentro da también dispensação esa do etapa, reino também esse está ou tempo existe de los essa 3 años y etapa medio, e esse tempo dos donde 3 anos e estaremos en la meio, cena de las bodas del onde Cordero. estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Luego, la dispensación del Depois, reino ya a entra dispensação do reino a essa etapa já de entra esse reino del nessa Mesías, etapa en donde desse estaremos reino ya do con esos Messias, cuerpos eternos y onde já glorificados, estaremos com esses corpos por eternos 1000 e anos. glorificados, reinando Y por ya 1000 luego al anos. final del E milenio depois, no fim, ya entra no final do milênio, no essa fim do milênio, já se dispensação entra eterna, nessa dispensação por toda a eterna, eternidad. que é por Agora vejam toda que a eternidade. Agora vejam que Esa dispensación del reino como essa dispensação va do reino, entrelazándose, como ela vai se corriendo la dispensación entrelaçando, de la gracia, ela vai correndo a viene dispensação da graça, la dispensación vem de la gracia a dispensação da graça, con todo vem lo que conlleva la com dispensación tudo de la gracia, o que abarca a dispensação da es graça, como tudo la aquilo que carrera ela de tem, relevos, é como y uma entra carreira de la relevos, dispensación del de reino, bastão, e entra a em dispensação do reino esa trayectoria, nessa trajetória, y nesse comienza trajeto, a entrelazarse e começa esas a dos se dispensaciones. entrelaçar, essas duas E assim, dispensações começam a se entrelaçar. E Ocurrió dessa en forma, las diferentes dispensaciones aconteceu nas passadas diferentes também. dispensações também Vean passadas. como Aconteceu en el do libro de mesmo las jeito. edades Vejam como no livro das eras, nos dice el reverendo nos William fala Branham, o reverendo en la William página Branham, 343, na página que es la edad de Filadelfia, 343, que é a era para que la vayan teniendo allí de Filadélfia, para que vayam tendo aí anotada. anotado. Debe ser la 343, 344 del libro. Deve ser a 343, 344 do livro da que ustedes versão tienen. Debe ser que vocês têm. igual que deve esta, porque ser la del libro rojo igual a esta, porque a do livro es otra vermelho página, pero vamos a leer de este libro. é em outra página. Vamos ler Ahora, deste livro aqui. antes de ir allí, Agora, miren, antes de eu ir un saludo que dio até nuestro aí, hermano William vejam, numa saudação que o nosso irmão William deu Venezuela, Valencia, Venezuela, el 7 para de enero. Venezuela, Valência, Venezuela, no dia 7 de De seguro, janeiro. hermano Miguel se acuerda de esa. Certamente o irmão desse Miguel dia. se lembra desse dia e dessa saudação. Esas Y palabras Essas que él les palavras transmitió allá, miren, dice, que ele lhes transmitiu aí, esto olhem, fue 7 de diz. enero del 2000, Isso foi no dia 7 cuando de se janeiro de comenzó 2000, esa etapa quando se los iniciou essa bautismos etapa dos en batismos agua y en donde él, nas águas e onde ele, en días después, nos estuvo diciendo dias que estábamos depois, entrando ele esteve nos falando que sétima estávamos entrando etapa na sétima etapa
y séptima edad da sétima era e na sétima era dentro da dispensação do reino. Vocês se lembram que isso está entrelaçando e olhem até onde entrava ou entraria a dispensação da graça nesse entrelaçamento. Porque se estivéssemos na dispensação do reino de cheio, ou em pleno, não teriam de haver ou existir batismos nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso pertencia à dispensação da graça. Agora, olhem, aí já no ano de 2000, aí já nos coloca na sétima etapa. E olhem o que nos diz aqui. Diz agora, vejam vocês, fechou-se com duas pessoas a dispensação da lei, fechou-se com duas pessoas batizando e chamando o povo para o arrependimento. Esse é João, e batizando em água, ou seja, essas duas pessoas eram João Batista, o precursor, anunciador da primeira vinda do Senhor, e Jesus, mesmo que Jesus não batizasse, senão que eram os seus discípulos que batizavam. Agora, olhem. Aí estão as duas pessoas nesse entrelaçamento dispensacional da dispensação da lei e a dispensação da graça, com a dispensação da graça. Agora, continua dizendo, para o fim do tempo, o precursor da segunda vinda de Cristo já veio, chamando o povo para o arrependimento e batizando nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, e restaurando a fé dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Para este tempo do fim, este último tempo, são chamados e juntados todos os últimos escolhidos de Deus, e todos aqueles que não foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E terminará a dispensação da graça, se fechará a porta da dispensação da graça em algum momento. E Cristo já ressuscitará os mortos crentes nele, nos transformará a nós e realizará a obra de redenção do corpo, transformação, reticências, transformação para os que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora vejam como ele nos fala aí que se fechará a porta da dispensação da graça em algum momento. E depois disso, ou seja, depois que se fecha a dispensação da graça, vejam que a próxima coisa é a promessa da ressurreição e da transformação. Mas antes disso, existe uma ordem já determinada ou pré-estabelecida por Deus para que isso se faça, aconteça, se realize. Como ele nos falou no extrato que lemos, a ordem da adoção nesse extrato. Tudo tem uma ordem, tudo tem que estar em ordem, ordenado. Agora ele diz que em algum momento vai se fechar para isso depois ser feito, ser realizado. E sabemos que fechou-se, foi proclamado e foi falado. Isso, esse fechamento, nesse fechamento da dispensação da graça, e já automaticamente a abertura completa da dispensação do reino, nós ainda estando nesses corpos. E aí começa o tempo a correr, o tempo também de um entrelaçamento ao glorioso reino milenar. Vejam, e estamos e desfrutamos das bênçãos da dispensação do reino, já de cheio, plenamente dentro da dispensação do reino, estando nesses corpos. E depois desfrutaremos em corpos eternos e glorificados no glorioso reino milenar depois da ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, temos aí uma bênção grande ou grandiosa, porque podemos experimentar, que é o que nós estamos fazendo agora, estamos experimentando nestes corpos a dispensação do reino. Vejam, e já depois experimentaremos a dispensação do reino em corpos eternos e glorificados. Agora olhem o que diz, continua dizendo, ou seja,
que o sinal é que neste tempo do fim, neste fim do tempo, um grupo de escolhidos de Deus, pertencentes ao corpo místico de Cristo, ou seja, o grupo que corresponde, que pertence à era de ouro, à era da pedra angular, esteja batizando no nome do Senhor Jesus Cristo e esteja chamando o povo para o arrependimento, assim batizando todos no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que, pois, não foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é um sinal, um grande sinal neste último tempo, neste tempo do fim. É um grande sinal, isso é um grande sinal, e foi um grande sinal isso que aconteceu nessa etapa, onde entrou-se nesse ano de 2000, porque estava se vivendo no tempo paralelo ao entrelaçamento dispensacional da dispensação do lei para a dispensação da graça e da dispensação da graça. Agora, olhem o que diz na página que eu lhes citei aí do livro das Eras editado, diz, onde começa... Vamos ver aqui. A mitad de página desta versão. Na metade da página desta versão, diz. Agora, pois, podemos ver que Jesus é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E perceba você que agora ele fala de que a porta se abre. O que é isso? Senão uma revelação dele. E ele escreve a revelação dele. E entre parênteses, Cristo. Ou seja, do ungido. E aquela revelação está se mostrando para dar-nos força, para iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Vamos ver aqui no livro de citações. Na página... Vamos ter marcar este livro onde nos quedamos. Vamos marcar este livro onde tínhamos ficado. Vamos para o livro de citações, na página 48 de citações. No parágrafo 417. Vejam. Onde nos fala a mesma voz que chamou a João que subisse, a mesma voz que disse para João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Também chama a igreja, a mesma voz que chamou João que subisse, é a mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Essa mesma voz de arcanjo, Cristo é a voz do arcanjo, a voz do arcanjo. Essa voz de trombeta de Cristo chamou João para que subisse. A mesma voz chamou Lázaro no sepulcro de Lázaro. Ele falou com forte voz, com alta voz. Essa mesma voz disse, sobe aqui e eu te ensinarei umas coisas que hão de acontecer. E aí está falando de revelação, ou seja, ele está dando a revelação dele. O que nos fala aí nas eras, agora continua dizendo, essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitem, porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. Ele mesmo que disse, ou quem disse, sobe aqui, vê? É a voz de Cristo, porque em cima ele escreve, sobe aqui. Apocalipse 4:1, e escreve o rapto, voz de arcanjo, é igual Cristo no seu anjo, e escreve a trombeta, a grande trombeta, a voz de Cristo, e uma pirâmide escreve sobe. Agora olhem, continua dizendo. O que é isto, senão uma revelação dele?
E escreve aí, a revelação dele. E entre parênteses, Cristo. E aquela revelação está se mostrando para dar-nos força para iluminar a palavra e glorificar o seu nome. Foi durante as duas últimas eras que brotou diante de nossos olhos a revelação da deidade de Jesus Cristo. Certamente, nós sabíamos que era Deus, certamente, de que outra forma ele poderia ser o nosso Salvador, mas para saber que ele era unicamente Deus, único Deus, que ele era o alfa e o ômega, que este Jesus foi Senhor e Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos uma só pessoa. E isso tinha sido perdido, foi perdido desde os primeiros anos da igreja, mas agora estamos vendo isso novamente. A revelação de quem ele era tinha voltado. Certamente, a deidade. E agora lembre-se que deixou-se de batizar no nome do Senhor Jesus Cristo desde esse tempo dos apóstolos, por aí e depois um pouco mais lá na frente, depois se deixou de batizar e restaurou-se novamente na sétima etapa, na etapa da era de Laodiceia, com o sétimo anjo mensageiro. E vejam como isso vai correndo paralelo ao tempo onde ele nos colocou no ano de 2000, nessa sétima etapa, que estávamos entrando na sétima etapa de nossa dispensação. Dentro desse entrelaçamento dispensacional. Por certo, a deidade certamente a divindade ou a deidade não é um Deus de três pessoas com uma só personalidade, porque se requer uma personalidade para ser uma pessoa, é preciso. Se existe só uma personalidade, então existe uma só pessoa, mas todos aqueles que creem em três pessoas têm uma deidade de três deuses e são culpados de quebrar o primeiro mandamento. Recuerden que ele disse: lembre-se de que ele disse, ele falou, ouve, ó Israel, de que vosso Deus é um só. Diz, isso diz, vamos procurá-lo para ter isso também. Em Deuteronômio, isso está em Deuteronômio, no capítulo 6, aí é onde nos fala. Verso 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta de pô-los, guardar-nos por obra, para que te vá bem na terra que flui leite e mel, e te multipliqueis, como te disse Jeová, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Vejam. Por isso ele diz aí, mas todos aqueles no livro das eras eu estou lendo, mas todos aqueles que creem em três pessoas têm uma deidade de três deuses e são culpáveis de quebrar o primeiro mandamento, vê? Mas a revelação da deidade voltou. Agora, a igreja verdadeira pode crescer novamente com força, ou fortalecida. A igreja verdadeira pode crescer novamente com força depois de tudo. Depois de todo esse tempo, ela por fim, ou finalmente, conhece quem é o seu Senhor. Uma vez mais, estamos batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, como faziam no dia de Pentecostes. E ele escreve aí, batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhem, na escritura que ele coloca, se referindo, fazendo referência a essa página, atrás aqui desse livro escreve: Moisés e Elias vem batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam essa revelação tão grande que ele está nos dando aí, e como identifica aí
identifica esses ministérios que vêm batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se que o Filho do Homem vem com seus anjos. E vejam, captem isso, que Deus nos está dando, porque vejam, o mistério do sétimo selo é o mistério oculto, escondido, que todo ser humano desejou conhecer. E neste tempo do fim é o que estará sendo aberto para a igreja para dar-nos a fé de rapto. Olhem, no livro de citações, na página 57, foi um extrato que creio que também lo leímos el domingo. Foi um extrato que eu creio que lemos ele no domingo. Página 57, olha, parágrafo diz, 499. Página 57, parágrafo 499 diz: olhem, estes dois profetas, quando eles se levantam em cima, aqui em cima, ou seja, vejam, se levantam em cima, aqui, isso representa essa era da pedra angular, ou seja, nessa era da pedra angular, ou seja, na dispensação do reino, que é mais acima ou mais em cima. E no meio da semana, eles são cortados assim, desse jeito. Então começa a batalha do Armagedon. Então o próprio Deus começa a falar. O próprio Deus, vejam, quem é que está falando através desses ministérios? É o próprio Deus. Então ele se posiciona e aí ele escreve ressurreição, começa a lutar. Ele fica de pé. Esses profetas estão batendo na terra, golpeando na terra, estão pregando o nome de Jesus Cristo, eles estão batizando do mesmo jeito, eles estão seguindo. E aí ele escreve aí em cima, pregam no nome do Senhor e batizam no nome de Jesus. E escreve aí, batizam. E aí aqui escreve Moisés e Elias morrem antes dos 3 anos e meio. Agora vejam como, de que forma eles vêm batizando no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse entrelaçamento dispensacional. E vocês já sabem, nessa etapa, uns 2 anos depois, se esteve batizando também em Porto Rico, e houve lá um acontecimento muito importante no programa divino, que devemos sempre ter em mente ou pensando nele, porque Deus tudo cumpre de uma forma tão e tão simples, que não desejamos que nos passe em branco, desapercebido, todos esses eventos proféticos que aconteceram nesse entrelaçamento dispensacional. Como tão pouco também não se lhes passou, e a alguns sim se lhes passou esse entrelaçamento dispensacional da dispensação da lei para a dispensação da graça, e muitos se lhes passou em branco ou desapercebido pela forma tão simples que aconteceu. Porém, houve pessoas que estiveram pendentes, ou seja, vigilantes e braço a braço com o mensageiro dessa era e dessa dispensação, nesse entrelaçamento dispensacional, os que foram os discípulos de Jesus, esses, e as pessoas que depois estiveram aí no dia de Pentecoste, os 120. Agora, nesse entrelaçamento dispensacional, vejam, bem poucas pessoas se aperceberam que algo estava acontecendo aí no meio do povo hebreu, de uma forma tão simples, onde apareceu um homem pregando e batizando nas águas para arrependimento, e outro também batizando, porque os discípulos de João
Aí diz, olha, aquele que tu deste testemunho batiza mais pessoas que tu, vê? E estava aí essa contenda, essa briga aí. E aí João lhes falou bem claramente, lhes disse que a ele lhe convinha crescer e a ele minguar, e também minguar. E também numa outra porção fala alguma coisa a mais. Agora vamos continuar aqui. Vejam vocês como nesse ano, em torno desse ano de 2000 e já entrando ao ano de 2001 e 2002, já por aí já se estava entrando de cheio, já estava entrando de cheio um ministério no qual nele Deus, o qual Deus ia usar mais lá na frente, fechar a dispensação da graça e dar início ou começo à dispensação do reino. Nesse entrelaçamento dispensacional, e Deus começou essa obra numa forma simples. Agora, continua dizendo aqui na página 344. Eu quero ler esta parte aqui. Desculpem se eu demoro um tempo, irmão Miguel. Diz, tentarei ser mais rápido, irmão Miguel. Deixe-me lhes contar um sonho que Deus me deu a respeito do batismo trino. Isto não foi uma visão, senão foi um sonho. Eu estou certo de que uma das bênçãos das eras da igreja é o receber sonhos do Espírito Santo. Assim como também a pessoa pode receber visões. Eram como umas 3 da madrugada, num dia de sábado. Escreve 3 a.m., eu acabo de me levantar para dar um copo de água com água para o meu filho José. E escreve água para José. E isso é uma coisa muito importante. Essa parte aí, depois entraremos nesse tema em algum momento. Agora diz, para dar um copo com água a meu filho José. Quando eu me deitei novamente, olhem, ele se levantou-se para dar um copo com água para José. Dar água a José. E ficou adormecido, ou seja, ele foi foi dormir de novo e caí dormir instantaneamente. Eu adormeci e sonhei este sonho. Vi um homem que parecia ser o meu pai. Ele era um homem muito alto e robusto, forte. Parecia, não que fosse seu pai, parecia ser seu pai. Também vi uma mulher que parecia ser a minha mãe, mas não era semelhante à minha mãe. Assim como o homem tampouco era semelhante a meu pai. Este homem tratava sua mulher muito mal. Ele tinha um garrote, uma barra com 3 lados. Você sabe quando a pessoa pega um pedaço de árvore e coloca assim, ele dá com o machado de um lado e se produz 2 ou 3 pedaços de lenha com a sua face, que tem 3 lados e 3 ângulos agudos. E era assim, um garrote. Ele pegava esse garrote e batia na mulher, derrubando-a no chão. Enquanto ela estava no chão chorando, ele dava voltas em torno dela com uma forma de andar orgulhosa e o peito assim para frente, com uma olhada jactanciosa e orgulhosa, e parecia que ele tinha um grande orgulho e satisfação em poder bater numa mulherzinha ou numa pequena mulher. Cada vez que ela se atrevesse a se levantar, ele batia nela. Eu não me agradava o que ele estava fazendo, mas quando eu considerei colocar um fim nisso, pensei por um fim nisso. Quando eu considerei, eu pensei em pôr um fim nessa coisa, ou seja, nesse maltrato, com esse garrote de 3 faces ou lados, e diz, eu não posso ganhar dele, lutar com ele, ele é muito grande. E ele escreve a Trindade, e além disso, ele talvez ele seja meu pai, mas por dentro eu sabia que ele não era meu pai, e também eu sabia que nenhum homem tinha o direito de tratar uma mulher assim, desse jeito.
E ele escreve palo de 3 lados. E ele escreve pau de 3 lados, de 3 faces. Me aproximei, eu agarrei pelo pescoço e o derrubei e disse: tu não tens nenhum direito de bater nesta mulher. E quando eu falei isso, os meus músculos cresceram. E ele escreve fé de rápido. Agora olhem onde isto se cumpre. Quando falei isso, disse isso, meus músculos cresceram, e escreve fé de rápido, e eu parecia um gigante, e desenha uma pedra angulada. Quando o homem viu meus músculos, teve medo de mim. E eu lhe falei: se tu bates outra vez nela, terás que lidar comigo, se ver comigo. Ele parou antes de bater nela outra vez. E então o sonho foi embora. Vejam, deixou de bater nela. Eu acordei e imediatamente depois do sonho estava pensando em que coisa esquisita desse sonho. E eu não tinha uma explicação porque tinha sonhado com aquela mulher. Quando de repente aí vinha ele e a presença de Deus me foi dada a conhecer e a interpretação do sonho veio dele. Agora vocês sabem que não é apenas interpretar os sonhos com exatidão, escreve sonhos, mas muitas vezes eu lhes tenho contado os seus sonhos de uma forma que nunca tiveram que me contar os sonhos. Interpretava e contava os sonhos. A mulher representa a igreja do mundo de hoje em dia. Eu nasci nesta corrupção, a corrupção na qual ela se encontra ou está. Ela era um tipo de mãe, era a mãe das rameiras, das prostitutas. O seu esposo são as denominações que a governam. O pedaço de lenha com 3 ângulos agudos é o falso batismo trino numa trindade. Cada vez que ela tentava se levantar, isso quer dizer que as congregações começavam a aceitar a verdade. As congregações começaram a aceitar a verdade. Ele a derrubava novamente com aquela falsa doutrina. Lembrem-se que isso também se cumpre e tem múltiplos cumprimentos. Também, quando nas diferentes idades e dispensações, eras de dispensações, o grupo, vamos dizer assim, chamadas congregações, tentavam se levantar desse engano, dessa falsa doutrina que os levava, o seu ministro os levava, o seu líder, o seu pastor os levava em cada tempo. E vejam, quando ela tentava se levantar desse erro e começavam a aceitar a verdade, vejam, cada líder então a derrubava de novo com falsas doutrinas. Ele a derrubava novamente com aquela doutrina falsa. Ele era tão alto, tão grande, que no início eu tinha medo dele, mas quando por fim eu fui de encontro a ele, eu descobri que eu tinha grandes músculos e poderosos músculos. Esses foram músculos de fé. Vejam, aí é onde pode estar esse confronto, porque já tem esses músculos de fé, e ele escreve aí fé de rápido, ou seja, que já pode enfrentar-se a essa situação, ou com essa situação, já pode enfrentá-la. O resultado do sonho era que, sendo que Deus está comigo e Ele me pode dar forças, então eu ficarei do lado dela contra o poder denominacional do mundo e farei que ele não bata mais nela. Vejam como tudo isso é o que neste tempo do fim está sendo cumprido, e como tudo cessou, parou. Vejam como ele ali na visão, no sonho, corrija, no sonho, foi um sonho, diz ele, no sonho, ele deixou de bater nela. E como Deus, quando lhe mostra, ele revela o significado desse sonho. Quando Deus lhe mostra, quando já mostra para ele aí que ele pode fazer isso porque Deus está com ele, junto dele. Vejam, e Deus está neste tempo do fim, Deus está na sua última manifestação e é
Quem dá força, lhe dará força para tudo o que tiver que realizar. Deus lhe dará força para tudo o que ele tiver de realizar, de fazer. Agora, neste entrelaçamento que aconteceu, esta dispensação da graça com a dispensação do reino, desta dispensação da graça com a dispensação do reino, vimos como tudo foi se desenvolvendo e como chegou a dispensação da graça, chegou no seu fim, no seu final, quando ele profetizava de que iria chegar um momento em que iria se fechar. Vimos quando ela se fechou, isso já é história, e já estamos vendo todo o programa divino que já corresponde a uma nova dispensação. Ou seja, que já podemos dizer claramente e abertamente que estamos na dispensação do reino. Vejam porque ele ainda quando ele estava pelo ano de 2017, talvez uma parte de 2018 desse ano, ele dizia que talvez a dispensação da graça não tivesse terminado e que logo terminaria, mas nunca pôde pronunciar as palavras que já estamos na dispensação do reino completamente, inteiramente. Já não falava de entrelaçamento dispensacional, mas hoje já podemos dizer hoje claramente que desde essa data para cá, desde finais de 2018 e princípio, início de 2019, já estamos na dispensação do reino. Bom, muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim e reverendo Andrés Cruz Gallegos, que me permitem compartilhar com vocês e participar desta reunião tão importante que vocês têm lá ou aí, e compartilhar estas porções, as quais nos revelam onde estamos no programa divino, neste tempo do fim, neste tempo final, e saber estar conscientes de que Deus está conosco. Deus está contigo, Deus está comigo, e nos está dando músculos de fé. Nos está dando essa fé de rápido para que assim brevemente obtenhamos nossa transformação. E assim sejamos levados para a casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro, a dispensação do Rei. É a dispensação na qual estamos vivendo hoje. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. A dispensação no meio do povo, que tem algo que acontece, vinha dizendo, quando vai começando outra dispensação, terminando, sempre um personagem vai correndo na dispensação que passou, se entrelaça com a dispensação que vai começar e de um momento e arranca o evangelho do reino, nesse caso, dispensação do reino. E isso veio se falando disso em diversos estudos, mas no de hoje, de um tempo para cá, mas no de hoje falou algo aí, algo saiu aí que já agora tu podes identificar, vamos dizer com mais
mais claramente identificar em quem são os personagens, porque tinha uma parte que falava aí, foi dito aí que Moisés e Elias vêm batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. E também li, eu tinha lido isso em algum momento, alguma coisa, mas não se abriu isso. Mas hoje abriu-se essa parte. E como é que esses personagens agora estão sendo identificados no tocante a essa mudança, porque vejam que ele identificou-se aí com João. Uma coisa que falamos hoje também, ele vinha bautizando em água para arrependimento. E depois, os discípulos diziam, mas olha, este que tu batiza mais gente que tu, esse que tu apresentaste. E Jesus fala para João, para seus discípulos, e os personagens estavam aí. E Jesus não batizava, eu falei. Ou seja, que esse mistério do sétimo selo agora, como é uma forma tríplice, ou triple, aclarou-se algo bem extraordinário aí, muito grandioso, porque presta atenção que o irmão William não batizava. E o João Batista sim batizava. O irmão Branham batizava. E vejam como, de uma forma tríplice agora, o sétimo selo. Agora abre-se esse mistério abertamente, se abre essa etapa de esclarecer e de ver, ficar esclarecido esse entrelaçamento que aconteceu aí da dispensação da lei com a graça. Olha como agora se abre esse mistério com nome e sobrenome, ou seja, identificam-se os personagens, era o que estávamos falando no áudio anterior que falei. Vou repassar, revisar, por causa do barulho. É que nessas mudanças de dispensações, o que falamos agorinha, no áudio de agorinha, aí talvez a pessoa como dizia o irmão William, com o protocolo, um pouco assim, tem que ir, mesmo que todas as saudações que a pessoa faça ou dê aí na área do púlpito ou no escritório, e também aqui, a pessoa tenta falar da forma mais comum, mais corrente, para que o povo entenda, mas quando a pessoa fala fora, como se sente mais livre, assim, pelo lado de fora, isso é o que se está falando agora, isso é um resumo daquilo que falamos aí. Já tem umas escrituras e viram certas coisas que se falaram muito importantes, mas agora estamos esmiuçando isso um pouquinho mais. O que é esse entrelaçamento dispensacional? O tema que nós colocamos foi a dispensação do reino. Lá agora tu podes, com propriedade, tu podes dizer, já agora estamos na dispensação do reino, agora podemos falar isso com propriedade. Já estamos vivendo nestes corpos terrenos, ou seja, que Deus nos permitiu ter essa parte de sentir o que é a dispensação do reino, estando nestes corpos terrenos. E depois vamos sentir isso na ceia das bodas de Cordeiro, mesmo que um pouquinho antes, de 30 a 40 dias, nos corpos novos nessa terra, e depois no milênio. Ou seja, que temos a oportunidade de desfrutar da dispensação da graça desde agora. Não no milênio, senão desde agora, desde já. O qual não aconteceu quando o irmão William estava aqui, que ele tinha que dizer, tinha que falar, estamos no entrelaçamento dispensacional. Em nenhum momento ele pronunciou e disse, estamos na dispensação do reino. E se você encontra aqui, ele disse um monte de vezes, foi que ele falou que estamos na dispensação do reino, mas isso não estava cumprido totalmente, porque depois, mais adiante, lá na frente, ele dizia, estamos no entrelaçamento, e a pessoa dizia, mas como é que isso é? Estamos na do reino, na dispensação do reino ou não estamos? Sim, nós estávamos no entrelaçamento. Agora dizer, falar que estávamos de cheio e eliminar a palavra entrelaçamento, isso já é uma outra coisa, ou seja, já dizer que já estamos na dispensação do reino, e tu poder ir voltar para trás, que é o que se falou ainda agorinha, e poder identificar os personagens que estiveram nesse entrelaçamento
E o personagem que continuou ministrando na dispensação do reino, e isso já é a revelação, a qual revelação Pedro recebeu aí e disse sobre essa rocha edificarei minha igreja. Qual era a revelação? De saber quem ele era, de saber quem era o Cristo, o Messias, o ungido. E agora, como, de que forma, essa parte de identificar aí a João, que batizava para arrependimento, e depois vinha outro que também batizava, mas Jesus não batizava, os discípulos é que batizavam, e era esse entrelaçamento no qual um batizava e o outro também. E agora, no entrelaçamento dispensacional, temos o precursor, o irmão Branham, batizando, que foi a restauração. Isso foi a restauração na sétima era, porque deixou-se de batizar nas eras, mas volta-se e restaura novamente. O batismo é restaurado. Nós começamos batizando, e na sétima etapa, 2000 nos introduziu na sétima etapa, volta a restauração novamente. Vê, acontece a mesma coisa, mas dentro de um entrelaçamento dispensacional, vai correndo também a dispensação da graça, vai junto também, porque se não estivesse correndo a dispensação da graça, ele não poderia dizer em 2000, vamos batizá-lo, ou seja, estaríamos nos levando para trás novamente. Ele não nos levou para trás, continuou levando para frente de etapa em etapa, e na sétima tem que fazer a mesma coisa que aconteceu com a sétima da dispensação da graça, batismos. Mas o que é que acontece? Aí começa o ministério que ele escreve no livro das eras, que lemos hoje. Moisés e Elias vêm batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vem aqui, você vem pregando no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se o irmão William não batizou, ele não batizava o irmão William. E aí vai se abrindo esse mistério do sétimo selo de uma forma simples, como esse ministério começou, depois nesse ano de 2002, começa esse ministério a cumprir essa palavra que ele tinha dito nas eras e estava escrito por ele. Moisés e Elias virão no livro de citações, também eu citei no domingo, eu tinha falado, mas não expliquei essa parte. Ele escreve em cima, Moisés e Elias vêm batizando, ou seja, vem nesse entrelaçamento dispensacional. E a pessoa já conhece esse mistério, e vejam como já se entra, nessa etapa já entra de batismo, na qual ia chegar numa parte onde ele ia dizer até aqui vai. Ou seja, que ele, nas palavras que eu li de 2000, que foi umas palavras que ele leu numa reunião de Valência, na Venezuela, e eu acredito que esse foi no dia que Miguel começou lá, o irmão Miguel começou batizando lá na Venezuela, ele começou aí, e ele mandou umas palavras, e eu li, onde ele diz que vai chegar o momento em que a dispensação da graça iria chegar no seu fim, no seu final. E nessa outra que eu tinha lido, que ele fala, não sabemos quanto dura, ou quanto vai durar essa etapa, ou seja, que essa etapa, iam ter uns anos essa etapa, agora chegou, ele nos leva a essa etapa, nos coloca na frente da sétima etapa, e aí já se vai fazendo esse entrelaçamento de ministério, no qual esse ministério que iniciou aí, tinha que começar numa forma como um bebê começa, de uma forma progressiva, em fraldas, vamos dizer, até chegar num ponto onde era o ministério que iria dizer, até aqui chegou, até aqui foi a dispensação da graça. E foi por mandamento dele, foi por mandato do arcanjo, pelo mando do arcanjo, comando do arcanjo, fala ao povo, sempre é o mandato de Deus através dos seus anjos, o mando para o instrumento que Deus tem. Mas presta atenção que quando Josué, e com Moisés também ele falou, fala para o povo que marcha, sempre é Deus mandando, enviando, mas ele tem que ter uma boca na terra. Se lá ele teve a boca do arcanjo Gabriel falando para Maria as coisas que iriam acontecer, aqui ele tem que ter uma boca também para dizer para a igreja as coisas que vão acontecer. E agora vejam como é o final. No final chega essa etapa de finalizar essa dispensação da graça.
E o mesmo que a finaliza é o mesmo que a começa a dispensação do reino, é o mesmo. E é em quem Deus o deixa na terra, esse com a sua igreja. Deus o deixa na terra com a sua igreja. Por isso que ele diz, não vai virar uma denominação a dispensação do reino. Por quê? Porque deixou o seu ministério, os deixou aí com eles, com o povo, junto ao povo. Ou seja, que não nos deixou, a nós não nos deixou para que isso não aconteça. Ou seja, que ele sabe e ele está consciente que o porquê Deus o deixou, ele sabe. Terminar uma dispensação e começar outra dispensação. E aí é onde eu li do sonho que ele teve, do homem que parecia com seu pai, mas não era o seu pai, uma mulher parecia com a sua mãe, mas não era sua mãe. E aí vocês vão escutar esse áudio, e como é que esses músculos de fé, ele viu que, e ele diz, eu bem fraquinho, magrelo, como é que eu posso dar conta desse homem que é tão grande? Mas ele diz que foi crescendo, esses músculos de fé foram crescendo, e ele diz que chegou a ter uns músculos tão grandes, ele escreve em cima, fé de rato. E pôde cortar e tirar, já que ele continuava batendo nessa mulher. E depois aí se vê o que isso significa, quem é a mulher, quem é o homem, todo o que essa doutrina que o homem estava dizendo para essa mulher. Ele diz que ela tentava se levantar, ou seja, já ia recebendo a revelação, e ele batia nela de novo. E aí ele escreve congregação, ou seja, que tem que ter um ministério no fim do tempo que vai evitar que os ministros continuem, que estão contra e que estão virando o povo uma denominação, deixe de estar dando essas doutrinas, e que o povo possa se levantar com fé de rápido. E isso é o que está acontecendo agora, mas vejam como tudo está sendo aberto já abertamente para que o povo entenda e saiba o mistério do sétimo selo. Mas já para nós, a palavra mistério, como que já se está ficando de lado de fora, porque já não é um mistério, senão que é uma coisa, porque o mistério é uma coisa que está escondida, agora já é algo que está revelado. Para nós são mistérios revelados. Já não é um mistério, já é Deus dando-nos a conhecer face a face, cara a cara a coisa. Agora o estamos vendo não por espelho nem por tipos e figuras, senão face a face. E podemos olhar para trás e podemos dizer, isto foi assim, isto é assado, isto aconteceu assim. Mas não se podia ter falado isso lá, porque se falasse isso iriam levantar-se um montão. Inclusive nessa parte dos batismos, até nisso podiam formar. Não é que aquele batiza mais bonito porque o coloca de uma certa forma, até de uma forma estilosa. Então todas essas coisas podiam pôr como uma doutrina, coisas desse tipo. Mas Deus tudo ia cumprir numa forma tão simples, tão singela, que aos olhos, na vista dos irmãos e de todos, e ninguém percebia que nesse momento estava começando o ministério que ia levar o povo para a terra prometida, do glorioso reino milenar, antes a terra prometida do novo corpo, ou seja, que é o ministério no qual tinha que a igreja estar presente, tal como esteve presente no tempo de Jesus, quando foi adotada. Esses ministérios tinham que estar, quando foi adotado, esses ministérios tinham que estar no meio da igreja para a adoção dos filhos de Deus. Isto é como um resumo, um pouco do resumo daquilo que falamos hoje. Talvez algumas coisas que não tínhamos falado lá nessa saudação de meia hora, mas como Deus nos vai abrindo todas as escrituras, o entendimento, e vamos compreendendo todo o programa divino numa forma simples. É uma forma que agora dizemos, com razão, tinha que ser dessa forma, desse jeito. Por isso os escolhidos, os entendidos, entenderão e entenderiam todos esses mistérios. Já Daniel tinha falado isso, o arcanjo Gabriel tinha falado isso para Daniel. Guarda isso, deixa isso quietinho aí. No fim do tempo eu tenho uns aí que vão entender, que vão compreender isso. Todo esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos.
e tudo está sendo aberto. É por isso que a abertura de um momento a outro vai seguir se apreciando, ou seja, já o aperto no tocante ao mundo vai vir se aproximando, ver que no mundo as coisas vão se colocando mais difíceis, mas quando se apertar mais é porque esse mistério já foi aberto e já se vai ver mais claramente como Deus está operando e quem Deus está obrando e quem é o povo de Deus. E aí é onde o inimigo tentará de que os escolhidos não recebam essa promessa, mas vamos recebê-la. Vamos receber a promessa da transformação do nosso corpo, porque ele prometeu isso e vai se cumprir a ressurreição também. E ao vê-los, seremos transformados. Ou seja, sim ou sim vai se cumprir. De qualquer jeito vai se cumprir. Aqui não tem lugar para dúvidas que essas promessas Deus as cumprirá. Deus vai cumprir essas promessas, não tem dúvida para isso. O importante é estar do lado do programa divino, da obra divina e estar na dispensação do reino. Se você está na dispensação do reino, é estar no lugar santíssimo, portanto é ver cara a cara, sem nada atrapalhando, sem nada que se interponha, que fique no meio entre Deus e você. Ou seja, que agora estamos vendo cara a cara as coisas. Agora não estamos vendo entrelaçamentos e nessas coisas, senão face a face. Entrelace, pois, o entrelaçamento deste tempinho no qual estamos na dispensação do reino nestes corpos com o milênio. Aí pode existir um entrelaçamento, ou há um entrelaçamento aí que podemos dizer, falar em entrelaçamento, mas de dispensação, essa palavra já não usamos porque já estamos na dispensação do reino. Aqueles que queiram ficar na sétima etapa têm que estar conscientes de que então estão se colocando, se localizando na dispensação da graça. Não podem dizer que estão na pedra angular, nem podem dizer que estão na dispensação do reino. Ou seja, aqueles que estão esperando algo, alguma coisa que não é dentro da dispensação do reino, estão colocados na dispensação da graça. E aí não está a promessa aí da adoção para os filhos de Deus. A promessa de adoção está na dispensação do reino. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. É a continuação da dispensação do reino do tema de agorinha mesmo, de hoje, quinta-feira, 27 de abril deste ano de 2023. Um pouquinho mais esmiuçadinho assim aqui com os rapazes daquilo que falamos nesta manhã na saudação que enviamos para o missionário Miguel Bermudes Marim, lá na cidade do México, com o reverendo Andrés Cruz Gradigas e todos os ministros dessa zona aí da cidade de Ciudad México, ou seja, do estado de México, México. Deus os abençoe e Deus os guarde a todos. Que tipo, é uma aula de resumo. Deus te abençoe, Gerson. Deus te guarde. Olha, esta manhã eu gravei, Gerson, a saudação, já falei para o irmão Miguel. Esta manhã disse que já o tinha e depois saí onde os trabalhadores estavam e ali parece que ainda faltava mais alguma coisa para